também gostaria de agradecer a presença da Damastor, muito obrigada por essa oportunidade. Agora eu vou passar para o pessoal de Cápsula para já começar a palestra. Gente, boa noite. Primeirissimamente, eu queria pedir para vocês chegarem mais perto aqui, porque eu estou já querendo pular pela janela, que eu gosto de todo mundo perto para poder transformar o nosso encontro num diálogo, realmente. Tá? Então, para a gente evitar de eu falar com o ruído das cadeiras, por favor, queria que todo mundo se aproximasse. Tá bom? Mais? Perto mesmo. Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Centro Cultural do Alumínio. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer à instituição e à Silvia, porque eles foram muito generosos também em acolher uma proposta, né, que realmente, como a Silvia colocou, se estruturou dentro de um diálogo inicial que cresceu. Então, eu fui convidado para apresentar um trabalho para o Centro Cultural. E quando eu soube do histórico inicial da instituição, e que é uma instituição que está fundada dentro da história da indústria do alumínio, eu falei assim, Silvia, eu passo, porque eu tenho muito tempo pela frente, eu acho que é uma oportunidade histórica de registrar dentro dessa instituição um artista que é considerado o pioneiro da escultura moderna em corte e dobra, hoje não mais só na arte brasileira, mas na arte mundial, né? E uma pessoa com quem eu tive o privilégio de conviver mais de 10 anos na minha vida, né? Que é o Luiz Saciloto. Essa ideia foi aceita prontamente e muito bem recebida, muito bem acolhida, e eu confesso para vocês que eu tive que fazer um grande esforço para reunir um certo material da minha memória, da convivência com o Saciloto, e sobretudo para manter a delicadeza, né, do acaso, dos encontros que acontecem na vida. Então, acho que o momento hoje é um momento de muita reflexão para todos nós, porque o país está passando por uma transição violenta, né? E a gente vai falar de um artista que manteve uma postura muito comprometida com a arte como um todo, de uma forma geral, e que foi um ser humano com muitas qualidades, né? Tanto como pessoa, como criador, que realmente sempre teve muito discernimento da realidade brasileira, apesar de lidar com um tipo de arte extremamente universal, que foi a arte concreta, né? A arte concreta na qual ele iniciou, aliás, com a sua sensibilidade de geômetra, e não apenas como um seguidor e discípulo do Max Bill. Mais para frente a gente vai falar disso, detalhar isso com vocês. E então, assim, hoje é uma noite em que eu me sinto realmente bastante privilegiado também, porque esse é o primeiro trabalho autoral que eu estou fazendo depois de uma fase de 4 anos praticamente sem falar em público, e é a primeira vez que eu vou falar sobre o Saciloto, da minha convivência com ele, e daquilo que eu recebi dele, e daquilo que eu acho que a arte dele representa para o escopo da arte como uma força criadora única, tá? Então, eu preparei alguns apontamentos. Eu não sei se todo mundo conhece o Luiz Saciloto, e alguns artistas que eu vou apresentar para o nosso debate. O nosso tempo é limitado, tá? Então, eu queria propor o seguinte: eu gostaria de expor esse conteúdo que eu trago inicialmente. Eu pretendo ser bem breve, né? E gostaria que vocês ficassem à vontade para fazer as perguntas logo a seguir, né? E quando vocês forem fazer as perguntas, eu gostaria, por favor, que vocês se apresentassem. Eu gostaria de saber com quem eu estou conversando, e principalmente gostaria que todo mundo soubesse quem é quem está aqui essa noite, para a gente ter esse diálogo, tá? A hora que a gente começar o debate, vocês podem me interromper a qualquer momento, mesmo no decorrer de alguma resposta, porque a ideia é que todo mundo também se expresse a respeito daquilo que a gente vai estar debatendo. Na medida do possível e do tempo que a gente tem, vocês podem também fazer perguntas a respeito dos artistas que eu estou apresentando e de alguns movimentos que vocês sintam necessidade, porque pode ser, evidentemente, que alguns não conheçam e outros conheçam mais daquilo que eu vou apresentar, tá? Então, eu gostaria de começar
a nossa conversa, que tem duas partes, falando para vocês sobre o histórico da arte, da maneira da arte que passou a ser não só uma revolução dentro da arte, mas também dentro dos costumes da nossa vida, né? E para isso eu resolvi cruzar algumas ideias no tempo. Então eu gosto muito deste filósofo. Este é um fragmento dele, né, do Heráclito, que diz assim: como o caminho dos pintores reto e curvo, né? O Heráclito tem um papel bastante fundamental na história da estética, e eu gostaria que vocês memorizassem essa frase dele, porque ela é muito importante para tudo que a gente vai colocar aqui hoje, né? Então, assim, como o caminho dos pintores reto e curvo. Na sequência, eu vou mostrar para vocês um trabalho de um artista chamado Theo van Doesburg, né? Quem é que já ouviu falar do Theo van Doesburg aqui? Quase ninguém? Ou todo mundo? Que o silêncio... Né? Para a gente o que é importante é que vocês leiam as imagens, né? E eu vou explicar um pouco então quem foi o Theo van Doesburg. O Theo van Doesburg é um artista que participou vivamente da criação da arte concreta, né? E junto com outros artistas que pertenceram à escola da Bauhaus, da Destil, da escola de do movimento neoplástico, né? E o que eu gostaria que vocês observassem aqui é que esse é um trabalho já numa fase de amadurecimento estético de um pintor que veio da tradição figurativa da pintura e já rompendo com ela, né? Para a gente pontuar a importância dessa frase do Heráclito, eu também gostaria de mostrar para vocês um trabalho do próprio Luiz Sassilotto, chamado Vibração Ondular, que ele fez em 1957. Esse talvez seja um dos trabalhos mais provocativos da obra do Sassilotto, no sentido de que ele fez muitas revoluções visuais após ter feito esse trabalho, e esse é um trabalho que é praticamente único dentro da produção dele, porque ele costumava produzir séries bastante longas, né? Ele tinha séries que variavam assim de 12 a 30 multiplicações, às vezes muito mais do que isso, e esse trabalho é um trabalho que é assim único dentro da produção dele. E eu gostaria que vocês também percebessem o título do trabalho, que se chama Vibração Ondular, né? Só para complementar a sua observação, esse trabalho está disponível na Pinacoteca do Estado, né? Para quem quiser conhecer. Aqui a gente tem um outro trabalho que também é do Theo van Doesburg, né? Então nosso passeio é pelo universo das formas. Como vocês podem observar, fica difícil imaginar o que era a ocorrência de um quadro geométrico tão simplificado num mundo que tinha simultaneamente o expressionismo, o impressionismo, a paisagem, o neorromantismo, quer dizer, uma série de movimentos da arte cuja expressão era completamente ligada ao espaço visível, não é? E não só propriamente a geometria. O mais próximo da geometria que a gente tem nesse período é a linguagem da arquitetura. E mesmo assim, é uma geometria muito pouco avaliada como uma potência de forma que seja única na arte. Então, tem um longo caminho aqui que a gente vai percorrer, e eu peço que vocês não esqueçam que 500 anos antes de Cristo, a gente tem aquele fragmento precioso do Heráclito que diz: como o caminho dos pintores reto e curvo. Pontuo aqui para vocês uma frase que fala mais ou menos do que era a década de 20, de um outro pintor chamado Piet Mondrian, tá? Em 1919 e 20, o Mondrian escreveu um texto chamado Realidade Natural e Realidade Abstrata. E nesse diálogo que ele escreveu com 3 personagens, há um fragmento que eu também acho muito importante para a gente compreender o que é o movimento de arte concreta e as raízes que ele possui. Essa frase diz assim: quando o homem realizar em si o equilíbrio dos contrários, quando afastar o sentido trágico da vida e a arte estiver perfeitamente integrada na vida, ela deixará de existir, pois tudo será arte. Não é? Então, aqui tem um passo muito importante
muito importante mesmo para aquilo que a gente sente hoje a respeito da arte. Né? É um momento em que a linguagem natural ela está ficando para trás. Né? Parece que vocês não vão entender nada, mas não se preocupem, porque daqui a pouco isso tudo vai encaixar na cabeça de vocês. Imaginem um mundo que é essencialmente figurativo. Se eu falar assim, Leonardo da Vinci, todo mundo vai lembrar dele, vai? Sim ou não? Vamos lá. Não ouvi, ninguém lembra do Leonardo da Vinci? Sim ou não? Todo mundo lembra? Muito bem. Então tem a paisagem. Né? A paisagem é conhecida por todos nós. Então, numa primeira idade do conhecimento visual humano, toda a luta, né, que começa lá, mais ou menos nessa época do Heráclito, foi a de dominar o espaço. O que significava dominar o espaço? Significa, literalmente, que pintores muito famosos que estão na história da arte não tinham o domínio cognitivo do gesto. Isso quer dizer o quê? Que eu podia tentar milhares de vezes desenhar uma paisagem, mas eu não era capaz de desenhar uma paisagem. Não é? Então, a partir da Idade Média, todo esse esforço condensado por uma diversidade de conhecimentos traz a gente até o Renascimento, onde vão surgir a perspectiva, o domínio da tridimensionalidade do espaço cognitivamente. O que quer dizer isso? Parece complicado, mas não é tão complicado. Significa que, a partir do desenho, né, da nossa mão e do nosso cérebro colocados em atividade, a gente conseguiu desenhar representativamente o espaço até chegar a uma perfeição quase que fotográfica, tá? Com esse gesto. O que significa isso? Que a gente era capaz de desenhar tudo aquilo que a gente via com perfeição, e a partir de um domínio dessa linguagem estática da paisagem, começaram as escolas que colocaram dentro da linguagem da paisagem o movimento. O movimento, a expressão dos sentimentos, o retrato do cotidiano, o crescimento da cultura, da pintura em si, porque no Ocidente também, além da questão da paisagem, dessa ciência que visa, através do gesto, dominar o espaço tridimensional e a sua expressão, o crescimento do mundo das cores, né? E uma série de interações que Oriente e Ocidente vão tendo até que a gente chega, depois de 500 anos, eu estou abreviando muita coisa aqui, numa pintura que passa a ser pintura pela pintura. Uma pintura totalmente expressiva e capaz de falar de pintura sobre pintura para o futuro, apenas com os elementos da pintura. O que eu quero dizer para vocês com isso? Que a pintura ela está extremamente ligada à ideia da ciência, da tecnologia e da diversidade de conhecimento que a gente desenvolve. A pintura não é uma arte isolada das outras artes e não é uma arte isolada das outras formas de conhecimento. Isso é extremamente importante da gente ter em mente. Por quê? Porque toda vez que a gente fala de arte concreta, arte abstrata, todo mundo diz assim, mas essa arte não tem sentido, essa arte não tem nenhum significado para mim. Um quadrado preto no meio de um quadrado branco, qualquer criança faz, é só colocar uma fita crepe, etc., e uma régua, e a gente faz isso. Né? E não é bem assim, na verdade. A gente está falando de uma série de transições da percepção humana e da nossa sensibilidade, né? Que são frutos da construção do conhecimento. Então eu volto aqui para o Mondrian. Alguém viu a exposição do Mondrian no Centro Cultural do Banco do Brasil? Teve o ano passado? Quem viu? Levanta a mão aí, só para eu saber. Muito bem. Né? O Mondrian é um dos artistas fundamentais dessa transição. Eu vou deixar a gente com o retrato dele aqui um pouco, porque eu quero que, assim, a gente guarde bem essa fisionomia. Né? Esse é um pintor holandês, como eu dizia para vocês, ele é o inventor do neoplasticismo, um dos inventores fundamentais do neoplasticismo e da arte construtiva. O Mondrian veio de um caminho pessoal de uma alta transição constante. O que quer dizer isso? Ele, na juventude, como todo pintor, pintou a escola tradicional do tempo dele. Né? De um determinado momento, por sua vocação filosófica e espiritual, ele começou a simplificar cada vez mais a obra dele a partir de uma série de elementos, mas a gente diz assim, grosseiramente, que dentro do conhecimento da pintura, a pintura estrutural do Mondrian, a pintura neoplástica do Mondrian, começa na transição de uma sequência que ele faz a partir de uma árvore. Gravem bem essa data, que a gente está falando da década de 20. O Luiz Sassilotto nasceu em 1924. Né? Então, em 1920, o Mondrian já estava escrevendo um diálogo chamado Realidade Natural e Abstrata,
A gente tem uma tradução, se eu não me engano, da Kozak Naif mais recente, que é uma boa tradução desse diálogo, se eu não me engano, não é? Mas é um livro um pouco difícil de achar, mas que tem algumas coisas importantes. Em que sentido? Vamos lá, vamos voltar um pouco para o Renascimento. No Renascimento, o Leonardo da Vinci foi responsável por concentrar muitas coisas na pintura dele. Então, o Leonardo da Vinci desenhou os primórdios da aviação, das guerras, né? Porque desenhou muitos armamentos, desenhou a represa urbana, sem a qual a gente hoje estaria todo mundo desprovido de abastecimento hídrico na cidade. Ele desenhou a defesa das cidades a partir de uma estrutura defensiva mesmo, de uma arquitetura que não era mais só de um elemento, né? Como um castelo, mas sim de um conjunto de casas, né? Ele entrou para dentro do campo da anatomia com uma força voraz. A anatomia já tinha, na época do Leonardo da Vinci, pelo menos 300 anos de estudos acurados, mas o Leonardo da Vinci teve a coragem de dissecar realmente o corpo humano e ir para dentro desse universo. E mais do que isso, ele não queria só entender o que era a plástica dos órgãos humanos, ele queria entender a lógica do funcionamento do corpo humano. E aí a gente tem também uma ideia importante para nós, que é lembrar que a partir desse momento a arte passa a ser bastante antropocêntrica. O que quer dizer isso? Ela tem a figura humana no centro, né? Se ela tem a figura humana no centro, evidentemente que o assunto vai ser a figura humana. Acontece que a figura humana não é só um corpo. Naquele momento, quando a gente falava do corpo, também é um momento que a gente sabe que historicamente já haviam muitos conflitos políticos, sociais, religiosos, né? O choque entre as culturas, porque é um momento em que o Ocidente está conhecendo o Oriente, né? E o Leonardo da Vinci, inclusive, vai ter um progresso estético maravilhoso na obra dele, que todos nós amamos quando a gente olha o desenho do Leonardo, e a gente acha que o desenho do Leonardo é um pouco mais velho do que aquilo que ele parece. Por quê? Porque o Leonardo usa as tecnologias de desenho da China, né? Então, aquele pincel que gera determinados efeitos, que introduz novas técnicas, né? A gente tem um pouco mais para frente o Dürer também, que avança fazendo um tratado de anatomia que é basilar para a história dos artistas, para a história do desenvolvimento da medicina no Ocidente. E esse tratado de anatomia do Dürer, ele está completamente permeado pelos antigos tratados da medicina oriental, né? Isso é uma coisa que a historiografia relata muito pouco, né? Mas eu quero abrir um parêntese aqui para falar um pouquinho já do Sassuolo. O Leonardo da Vinci era um artista ao qual o Sassuolo prestava extrema atenção, principalmente porque ele defendeu uma linhagem da arte que era oposta a outra grande linhagem da arte, que foi inaugurada pelo Marcel Duchamp, né? Que gerou o que a gente chama hoje de arte conceitual no universo da arte contemporânea. E o Duchamp era muito ligado ao Leonardo da Vinci, né? Não só ele, todos os artistas são, evidentemente, mas cada um caminhando numa direção. E o que é importante para a gente saber, dentro da conversa que a gente vai ter hoje sobre arte concreta, é que, a partir dos registros do Renascimento, quando a gente via um quadro que falava de cenas bíblicas, ou de cenas históricas, ou que começava a retratar o nascimento da burguesia e seus personagens, que retratava a grande literatura, como é o caso do Dante Alighieri, que foi bastante traduzido na linguagem da pintura, para ficar apenas um exemplo, né? Quando a gente vê a nobreza com as suas vestimentas mudando de cor, e a gente sabe que os tecidos no Ocidente não passavam de algodão ou um linho surrado, e aí a gente começa a ver vestimentas coloridas, por exemplo, vermelhas, a gente sabe que isso está vindo do Oriente, né? Quando a gente começa a compreender que a pintura, para progredir como uma forma de conhecimento, ela também depende de um progresso científico da própria pintura, como a gente sabe, da invenção da pintura a óleo, né? Do surgimento de novos materiais e, principalmente, da aglutinação do conhecimento. Eu quero dar um outro exemplo para vocês, que também é muito importante para nós. Existe um quadro, vocês me desculpem de não estar dando os exemplos aqui visualmente, é porque eu acho que isso vai atrasar muito o que eu tenho para dizer para vocês, mas a gente pode depois googar essas imagens, né? Existe uma pintura que eu gosto muito,
que é um São Jerônimo do Antonello de Messina. Tá? O São Jerônimo do Antonello de Messina está retratado numa pinturinha assim, bem pequenininha, em que o São Jerônimo está lendo. Vocês imaginem, assim, em pleno século XV, XVI, o que era conseguir papéis, costurar papéis, escrever todo o texto em cima desses papéis costurados, vencendo todo tipo de intempérie, todo tipo de invasão dentro de casa, enfim, sem nenhum tratamento, entre aspas, adequado para conceber, construir e guardar um livro. E depois ainda ter que multiplicar o código, né? Qual era o código, a linguagem? A leitura, para que as pessoas aprendessem a ler, porque senão todo aquele esforço não faria sentido. Vamos supor que um escriba tivesse um problema no telhado, em pleno o século XV ou XVI. Chove, e aí adeus papel, adeus livro, adeus todo esforço. Ele podia estar na última página. Vocês imaginem o tanto de conhecimento que nos perdeu dessa forma, e ao mesmo tempo o tanto em que interiormente a gente não avançou para guardar a nossa própria cultura. Daí é que muito do que se traduz da filosofia, da poesia, da história, resvala numa coisa que qualquer um de nós, mesmo não sendo artistas, já ouvimos. A história se conta através da história da pintura. Não é? Porque é aquilo que resiste no tempo, sobre o registro da passagem humana, que vem para nós. Muito bem. Então, o Renascimento tem essa dimensão extraordinária da cientificação do conhecimento e da multiplicação desse conhecimento para e passo com os processos de educação que, com toda a precariedade da educação no mundo hoje, cresceram e cresceram muito de lá para cá. Aí a gente tem a invenção do livro, a gente tem a invenção dos tipos móveis que potencializam o livro, etc, etc, etc. E a gente vai chegar na fotografia, na fixação química da imagem, na fixação física e mecânica da imagem e na condensação desses processos, que chama-se a câmera fotográfica, onde está contida também a ideia de Platão, né, sobre a caverna escura e a luz que reflete as coisas lá dentro, e todo o jogo de espelhos, e a utilização da prata, etc. E essa caixinha preta da fotografia vai gerar a câmera do cinema, etc. E aí esses artistas extremamente radicais, que querem pintar só figurinhas geométricas, estão no meio dessas revoluções todas, ou seja, dando um outro salto, né? Antes da Revolução Neoplástica, a gente estava atravessando pela Revolução Industrial. Né? Na Revolução Industrial, evidentemente, que há um salto de inúmeras tecnologias, né? Mas tecnologias que multiplicam o que anteriormente a gente fazia já com tecnologias mais artesanais, como o exemplo dos tecidos, que começam a ser fabricados em escala industrial depois da Revolução Industrial. Por que é importante a gente fixar no tecido? Porque o tecido também não é só um tecido. O tecido está ligado a elementos do conhecimento que vão passar por dentro das teorias da informação. E as teorias da informação são fundamentais para a gente entender por que é que um movimento chamado arte concreta está mais vivo do que nunca hoje. Né? Muito bem. Voltando um pouco ao Renascimento, a gente tem que lembrar que quando a gente lembra do retrato da Mona Lisa, existe lá uma fisionomia misteriosa que nos incomoda a ponto de que todos se perguntem, quando vem aquela imagem, sobre qual é o mistério daquela fisionomia. E aí eu pergunto para vocês, o que é que está dentro desse retrato? O que é que está por trás daquela fisionomia da Mona Lisa? Alguém quer? A história do quadro? Da expressão dela, a história do quadro, sem dúvida. Vamos lá, preciso de mais respostas. Alguns dizem que ela estava grávida. Míticas. Mas aquele rosto, aquela expressão, uma geometria sem dúvida. Mas e aquela expressão? O que ela significa? É uma coisa muito simples. Sentimento, tipo de vida. Ela é humana. Aqui a gente já chegou a uma coisa. Vejam bem, imaginem agora, todos nós aqui, todos nós, somos pintores. Somos pintores. Tá? Então, a gente vai retratar o espaço, mas nós somos pintores da Idade Média. A nossa mão não vai onde a nossa cabeça quer que vá. A gente não consegue desenhar o rosto nem do nosso irmão, nem de ninguém. A gente não consegue desenhar um animal de estimação com perfeição. Muito bem. E aí a gente vai se transformando. Eu quero que vocês se concentrem nisso comigo.
E aí a gente vai aperfeiçoando o nosso gesto. Acontece que a gente morre. Vem uma outra geração com maior vivência cognitiva e o acúmulo daquela experiência do conhecimento e desenha um pouco melhor do que nós. E aí a gente vai indo e a gente chega num Leonardo da Vinci. E o Leonardo da Vinci deixa como lembrança maior um avanço extraordinário dentro da própria ideia da cultura da paisagem, que é o sorriso interno da Mona Lisa. Isso, traduzindo já com muita antecipação, um tempo posterior da ideia filosófica da pintura, quer dizer que há também uma paisagem interior que gera as expressões da face humana. Isto é algo indissociável na história da pintura. Não há como conhecer a pintura apenas pelos fatores exteriores da pintura. Porque os fatores internos humanos andam par e passo com os fatores externos da pintura e andam com fatores que são multissensoriais, multiperceptíveis e que não são perceptíveis apenas com a sensibilidade artística. O que eu quero dizer com isso? Vocês veem que não é tão difícil pensar pensando com a pintura. Eu quero dizer que, por exemplo, quando surge um pintor inglês chamado William Turner, né, que vai pintar as tempestades, é porque ele sabe desse terceiro fator, que é a incondicionalidade da condição de condicionalizar a paisagem como nós sonhamos condicioná-la. Né? Então chega um prefeito aqui em São Paulo e fala assim, puxa, eu vou destruir todo o centro de São Paulo porque eu quero fazer um centro novo. E acontece isso toda hora na nossa cidade. Né? São Paulo é a cidade mais rebatida arquitetonicamente que existe no planeta. Né? Ela já passou por 4 demolições históricas, e muito em escala de demolição histórica, porque realmente mudou a arquitetura toda da cidade, mudou toda a topografia da cidade e mudou os hábitos de caminhos antigos da cidade. Né? Então vocês imaginem o que isso não causa dentro das pessoas. Por que é que eu estou falando disso? Porque existem escolas da pintura que, diferente daquela que o Leonardo da Vinci representa, são ligadas à expressão na pintura. Então vocês podem ter certeza que no Renascimento havia, como eu vou dar um exemplo bastante conhecido e clássico, de pintores que nunca aceitaram a ideia realista do espaço e da figura humana como expressão, como é o caso do Michelangelo, que, embora tenha um domínio tão profundo tecnicamente... Como? O Bosch, porque ele também tinha essa questão da... Chego lá. É um outro exemplo. Tá? Mas o que eu quero deixar claro aqui são só 2 vertentes por enquanto. Não querendo te interromper, a gente pode falar sobre isso já já. Que é assim, eu luto contra o rigor formalista. E aí eu quero que vocês memorizem isso, porque uma das maiores críticas que a arte concreta recebeu, inclusive no Brasil e depois que ela surgiu, era de que era uma arte de pessoas frias de um rigor formal excessivo. E é essa chave que eu quero deixar já, porque eu vou discordar frontalmente dela e vou explicar por quê. Não é? Então, se existe uma corrente expressiva e uma corrente de impressão do espaço, é natural que lá na frente, 300 e tantos anos depois, surjam 2 escolas fortíssimas. Uma chamada impressionismo, outra chamada expressionismo. Sassilotto vai estar ligado a esta segunda escola, que é o expressionismo, inicialmente na sua formação. Tá? Então, o que eu quero lembrar para vocês hoje é o seguinte, eu vim aqui falar da história de um pioneirismo, não vim contar a biografia do Sassilotto. Mas tem coisas que estão, e eu acredito realmente nisso, tá? Eu desenho há muito tempo, né? Conscientemente, desde os 4 anos de idade, e eu vou falar uma coisa para vocês, fazendo uma pausa aqui, que é algo que eu acredito de verdade. Não existe quem não conheça aquilo que a humanidade avançou. Portanto, todos vocês aqui conhecem pintura. A pintura que alguém avançou está dentro de cada um de nós. Porque todo o conhecimento humano é parte da humanidade inerentemente. Mesmo que as pessoas não tenham acesso, basta um primeiro acesso, um olhar, que aquilo tudo se revela dentro da percepção humana. Tá? Então, se os exemplos que eu estou dando ficarem muito abstratos para vocês, muito distantes, vocês podem me interromper e fazer colocações. Porque eu quero que todo mundo compreenda aquilo que eu estou tentando dizer. Tá? Bom, voltando ao Turner.
O Turner vai lá, então, sabendo que a paisagem é atroz e vai mudar, e não só ele pinta a tempestade, como se ele se apaixona pela ideia da constante mudança do espaço. Né? Muito bem. Se o espaço muda constantemente, e a gente está falando de uma humanidade que está deixando de ser feudal, está deixando de viver no campo, e que começa os seus primeiros adensamentos urbanos, que são as cidades, que começam a crescer, se edificar e se multiplicar a partir do Renascimento, é natural que o espaço também vai passar a ser um novo fator da vida. Né? Muito embora esse traço de observação da paisagem e da natureza do comportamento humano está muito além de nós e muito antes dessa ideia da pintura que eu estou colocando. Prova disso a filosofia, prova disso a sociedade romana, a sociedade grega, a sociedade árabe, a sociedade judaica, não é? Com milênios para trás de tradição de história oral ou escrita, ou com registros disso, ou com pinturas feitas em caverna, ou com mosaicos feitos em Pompeia, enfim. Não é? Existe um registro da cultura humana, que não é domínio exclusivo da pintura. Mas a pintura sobrevive por quê? Porque ela sobrevive à catástrofe ambiental, ela sobrevive às guerras, né? Assim como alguns monumentos históricos que a gente conhece. Muito bem. Dentro disso tudo, existe uma quarta chave absolutamente fundamental. Pois, entre o impressionismo e o expressionismo, surgiria uma ideia que extraria da pintura a noção científica da pintura indo para um grau metafísico. Né? A primeira vez que a gente ouve falar disso na história da pintura ocidental é com a obra do Cézanne. Né? Existe um quadro dele, que é a pintura do Monte Saint-Victoire, que é muito conhecido, e alguns relatos dele, em que, pintando inúmeras vezes aquele monte, ele vai chegar à conclusão de que ele não consegue pintar o monte, porque o monte é um monte diferente todo dia. Vejam como o conhecimento ele vai se refinando, ele vai se reacomodando em determinadas camadas. Né? E a pintura do Cézanne é uma pintura extremamente plana. E isto é algo muito importante para nós. Ela é tão plana quanto a noção do que é um plano na arquitetura, que estava lá no Renascimento, voltando um pouquinho para trás, na arquitetura de um arquiteto chamado Brunelleschi. Isso para ficar em exemplos que a gente consegue achar com mais facilidade. Muito bem. Dentro desta cultura, começa a haver a primeira propensão à existência do que a gente chama de pintura neoplástica. E o Mondrian, com essa frase que eu li para vocês, ele idealiza, ele sonha que no futuro todos sejam artistas, porque ele entende, nesse diálogo, eu vou contar um pouquinho para vocês, que o espetáculo numa sociedade não seria mais, isso em 1920, não seria mais um concerto de música, não seria mais uma bela paisagem como Manet pintou várias, né? Tem um quadro super famoso do Manet, que é o Piquenique, sendo curtida de maneira hedonista num parque, mas seria, segundo as palavras do Mondrian em 1920, por exemplo, ver um avião voando no céu. Ele dizia, por exemplo, que as pessoas não iam mais precisar se preocupar em construir casas, porque iam haver tantas casas que bastava que as pessoas mudassem ou morressem, que as casas ficariam vazias e novas pessoas viriam a ocupar essas casas. E que, portanto, essas casas tinham que ter uma arquitetura extremamente plana, porque quanto mais coisas eu deixasse dentro dessa casa que eu habitei, mais eu dificultaria a vida de quem está vindo para essa casa novamente. E aí o Mondrian passou a ler as cartas. Vocês vão lembrar de uma coisa bem similar ao que a gente vive hoje, só que não é com as cartas. Ele passou a ler as cartas e rasgar as cartas. O Mondrian não guardava cartas. Agora, obviamente, que ele era um holandês de uma sociedade que ele considerava muito atrasada e arcaica no tempo dele, e aí ele mudou de lá, e ele fez todo um trabalho consigo mesmo, baseado na noção do esoterismo e do desenvolvimento espiritual, sofreu uma grande transformação, né, que eu espero que vocês possam olhar depois dessa conversa, né, e se transformou nesse homem aqui, que a gente está vendo completamente alinhado. Estou falando isso é sério, parece uma coisa boa, você viu aquele cara, como ele estava alinhado na rua, aquela mulher super alinhada e tal, é verdade, eu estou falando isso mesmo.
O neoplasticismo, ele tinha uma conduta, no caso daquilo que o Mondrian propunha, que vem de uma frase absolutamente incrível. Ele dizia assim: na natureza não existem linhas retas. A única noção que nós temos de linha reta é quando, por exemplo, nós vemos a lua cheia na noite no alto da paisagem. E a linha reta quem concebe somos nós quando olhamos em linha reta de um ponto do chão até a base da lua. Realmente não existem linhas retas na natureza. Então, o Deus que geometriza para o Platão, ele está falando de uma reta de sólidos, né, que se encontram nas bases minerais da geomorfologia, né, mas que não são partes integrantes da cultura humana e da natureza, da maneira como ela se reproduz. Quando Mondrian fala da natureza, ele está falando de uma natureza animada. Então, a gente tem que se desafiar aqui a encontrar realmente uma linha reta, na natureza. E por isso Mondrian passa a pintar apenas ângulos verticais. Ele não aceita como ideia da estética que ele propõe a linha inclinada. Embora, num futuro, ele vai inclinar o quadrado da tela e vai utilizar esse quadrado na posição losangular, né? Mas, mesmo assim, dentro do quadro, as linhas continuarão sendo verticais e as cores se tornarão cada vez mais pulsantes. E o Mondrian também não aceita o múltiplo da cor. Né? Na estética do Mondrian, a gente vai encontrar as cores primárias. Vejam, isso pode parecer uma contradição, mas não é. É o olhar de um pintor que, como os outros pintores que a gente vai analisar hoje, o olhar de um pintor que percebe mudanças na vida humana, das quais o excesso histórico da pintura vai impedir uma percepção de uma realidade nova e de uma forma nova de vida pelos seus excessos. Porque, veja, era um tempo muito confuso. Havia gente que queria ser expressionista, havia gente que queria ser impressionista. Eu não estou falando dos pintores nem dos movimentos mais. Estou dizendo assim, nas posturas. Né? Havia gente romântica. De um modo geral, tudo isso era ligado ao sentido do trágico na existência humana, né? A Revolução Industrial e as pragas e as doenças novas, a alimentação perecendo, quer dizer, a morte passando a ser um fenômeno muito mais visível nas aglomerações. Quer dizer, o início da cidade moderna não é uma cultura fácil. Né? Então é dentro dessa cultura que existe gente posicionada, como estava posicionado Leonardo da Vinci, para guardar água, para que as pessoas não morressem de sede, em fazer com que as relações humanas melhorem e progridam. Agora, esse progresso não é uma intenção política, não é uma vocação da educação, é simplesmente a percepção artística notando para onde vai a percepção humana dentro de uma busca daquilo que transcende a realidade humana para o bem-estar humano. E isto é a pintura do início da Idade Moderna. Uma pintura extremamente complexa, que tem outros caminhos possíveis, e um último, para não me aprofundar muito mais nisso, porque será o suficiente para nós, que eu não posso deixar de lembrar. Quem aqui já ouviu falar de um pintor chamado Gustav Klimt? Né? O Klimt tem um quadro muito famoso chamado A Medicina. E além da questão do esoterismo, que a gente sabe que foi uma escola para o Mondrian, que veio da Helena Blavatsky, né? Existe a chamada secessão na Áustria. A gente não pode esquecer que é neste ambiente, dessa secessão, desta Áustria, que atua um médico, né? Não esqueçam a anatomia do Da Vinci, que atua um médico chamado Sigmund Freud, que cria a psicanálise. E ele diz, eu sou um médico do espírito, não do corpo. Séculos depois de busca pelo conhecimento da anatomia, um médico se pronuncia como um médico do espírito e não do corpo. O que é o espírito? Senão a noção de que o valor interno humano é atrelado 100% ao corpo. Então essa pintura abstrata,
tão incompreensível do século XX, na minha visão, tá? É uma pintura que cria um mapa da paisagem interna humana, tal qual nasce a psicanálise, e elas andam juntas. Na arte concreta, a gente vai lidar com um tipo de personalidade, um tipo de artista que, consciente disso tudo, numa velocidade extraordinária, né, porque ela é quase que simultânea ao advento de tudo isso, percebe que o ser humano terá que simplificar essas relações do que é externo com aquilo que é interno. E que só tem um caminho, que é remover o sentido do trágico e o sentido simbólico. Isso quer dizer que na vida do Sassilotto não teve tragédia? Claro que não. Ou que na vida do Mondrian não teve tragédia? Claro que não. Né? A humanidade continua, as coisas continuam. Mas há uma percepção de que as relações não são somente o indivíduo com a sua formação e as suas questões internas, ou um tipo de sociedade que tem um comportamento ligado ao que a humanidade foi séculos antes do momento que a gente está aqui. Não é? Então, se eu me fiz entender razoavelmente até esse momento, a gente pode avançar para falar exclusivamente da arte concreta. Não é? Bom, depois do Mondrian, que é esse cara que não guardava nem as cartas que lia, que não namorava e que dançou boogie-woogie pra caramba quando mudou para Nova York, influenciou, inclusive, aqui está o trabalho dele, né? Que eu queria dar esse exemplo para vocês, quer dizer, ele mantém a linha vertical mesmo quando ele inclina o plano lá atrás. Só para vocês terem uma ideia da importância do Mondrian, o conhecimento que ele propagou em Nova York, né, as escolas, as discussões que eles vivenciaram, influenciaram até os jazzistas contemporâneos. Um deles, que esteve aqui em São Paulo e me contou isso pessoalmente, foi o trompetista, como chama, Wynton Marsalis. Né? Então aqui tem muito mais do que pintura. A gente vai poder falar disso já já. Né? Bom, em 1930, um manifesto chamado Arte Concreta é assinado pelo Theo van Doesburg. São 6 princípios só, né? Aqui está novamente aquele quadro dele que eu acho magnífico. Aqui está o estudo invertido, né? E esse manifesto vai dizer o seguinte: a arte é universal. A obra de arte deve ser inteiramente concebida e formada pelo espírito antes da sua execução. O quadro deve ser inteiramente construído com elementos puramente plásticos, isto é, planos e cores. Um elemento pictural só significa a si próprio e, consequentemente, o quadro não tem outra significação que ele mesmo. A construção do quadro, assim como seus elementos, deve ser simples e controlável visualmente. A técnica deve ser mecânica, isto é, exata, anti-impressionista, e esforço pela clareza absoluta. Né? Será que isso começa a simplificar um pouco a ideia da paisagem? Quer dizer, se eu tiver uma tela em branco, eu não tenho nenhum problema. Né? Mas eu não tenho uma tela em branco. Eu tenho este desejo que em 1930 é adensado pelo Theo van Doesburg. Eu coloco aqui um outro exemplo, que é o Sérgio Camargo. Tá? E eu escolhi um poema dele que eu acho muito interessante, que até agora eu falei de pintura e não falei de escultura, e é importante falar, né? Afinal a gente está aqui por isso. De escultor. Né? Vocês conhecem o Sérgio Camargo? Todo mundo já viu a obra dele ao vivo? Tá. Deixa eu só fazer Eu adoro retrato, principalmente quando é um bom retrato. Esse é o Sérgio Camargo, ele está do lado de um relevo que ele fez, que eu acho incrível realmente. E eu peço que vocês prestem atenção numa coisa. Ele é reto e curvo, ele é volumétrico, ele é branco, ele é cortado, e tem uma palavra aí que não é muito utilizada, mas é o que ele é mesmo. Ele é um relevo com uma profusão de curvas e retas em cilindro que geram essa característica. Então há uma profusão aqui, uma profusão descontínua. O poema do Sérgio Camargo é o seguinte: leitor de pedras, fanático assíduo, peço vênia. Me leva à deriva a palavra, e sólidos como pedra são meus íntimos afazeres.
Levando, levar. Sutis variáveis versáteis, verifico nelas matéria para sempre novas geometrias. Concomitantemente, soube que das estruturas flui poesia. Jorra incólume, humanidade total. Íntimo alambique, aprendo de todos. O que quer dizer isso? Aqui mais um relevo do Sérgio Camargo, né? E a gente já vai entrar no Saciloto. Mas eu quero fazer uma pausa antes. Até esse momento, eu estou colocando o Sérgio Camargo porque eu digo aqui, sem medo de errar, que os dois maiores escultores que a gente tem no Brasil são o Luiz Saciloto e o Sérgio Camargo. Acontece que o Sérgio Camargo seguiu um outro caminho, embora ele seja muito familiarizado com a geometria. Qual é esse caminho? É o caminho milenar da escultura. Não, é o caminho canônico. É o caminho do cânon escultórico grego, em que um discóbolo, por exemplo, todo mundo sabe o que é um discóbolo, que é aquele atleta arremessando um disco, ele era esculpido em partes por vários escultores e sobreposto. Então você podia ter 200 discóbolos e todos eram iguais, porque os escultores trabalhavam na linha fina do conhecimento da escultura e multiplicavam a escultura com perfeição em múltiplos. Bom, aí a gente não está falando da linguagem poética e sensível somente, a gente está falando da técnica da escultura, né? É claro que a escultura vai ganhando a dimensão da expressão. Está aí, quer dizer, a história da escultura toda para falar sobre isso, né? Com o Bernini, com o Michelangelo, com o próprio Da Vinci, com o Rodin, com o Aleijadinho, com tantos escultores que a gente pode lembrar na nossa história, né? Essa estrutura canônica, digamos, guarda a técnica, guarda a noção da técnica da escultura. Na técnica, como ele diz no poema dele, está contida a poética, a poesia. E na poesia está contida a linguagem. E a linguagem muda com o passar do tempo, né? Isso acontece também na literatura, né? A forma do poema, tal como a gente veio vendo mudar, principalmente no século XX, também a partir do movimento de poesia verbo-vocal-visual, chamada assim de poesia concreta. Voltando ao Sérgio Camargo, que era um poeta com uma lírica e que tinha um domínio da escultura extraordinário, né? A noção da escultura da qual ele vem é uma noção que no século XX não vai vir do neoclassicismo. Ela vai continuar, vai buscar um caminho de simplificação, mas ela vai manter o uso dos materiais tradicionais e, portanto, uma herança da poética tradicional numa projeção visível. Eu quero dar um exemplo para vocês, como eu exemplifiquei as coisas até agora através da pintura. Imaginem como era esculpir uma roda. Depois vocês imaginem como era colocar essa roda numa carroça puxada por animais. Imaginem como isso foi se transformando depois em alavancas para mover o peso das coisas, né? Principalmente na construção e na arquitetura. Imaginem como isso depois se transformou em armas. Imaginem como isso depois se transformou em coisas úteis, como, por exemplo, até chegar onde a gente está, em carros. Depois os carros perderam as rodas e começaram a voar. Será que isso tudo não está intimamente ligado à história da escultura? O que é um discóbolo, né? O sujeito que vai lá e arremessa um disco com perfeição. Quantas coisas não são arremessadas hoje na história da humanidade porque o cotidiano precisa de coisas que sejam arremessadas? Desde projéteis, né, infelizmente, nas guerras, até aviões. A metáfora disso é muito importante. E é uma forma muito clara de exemplificar o quanto a cultura da escultura é viva no nosso cotidiano. Quantos objetos não atravessam essa dimensão, né, da forma, desde a origem, da organização da vida social, da cultura da alimentação, de todo o bem-estar humano, passando pela questão da escultura. Quantos utensílios a gente não tem dentro de casa, alguns com mais design, outros com menos design, que são ligados a isso. E ligados a isso por quê? Porque a gente tem a vaidade de querer um produto diferente do outro, ou porque antes disso, antes da impossibilidade da escolha, era uma necessidade humana. Leroy Gorin diz que a tecnologia começou quando o ser humano empunhou um pedacinho de pau pequenininho para tirar o mel de alguma casca.
isso é considerado o início da tecnologia, né? Que vai encontrar os grandes pensadores da tecnologia do mundo de hoje, de algumas décadas para cá. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que na obra do Sérgio Camargo existe um caminho da escultura que tem lá, antes dele, por exemplo, o Brancusi e a coluna infinita. A gente vai chegar lá e eu vou mostrar essa imagem para vocês, não é?